Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 19. Nós vamos ir para o capítulo 19, parte 4, aula 43. Amém, irmãos? Então, antes de entrar propriamente para a aula, nós vamos só dar uma passadinha naquele quadro que eu mostrei para os irmãos no vídeo passado, para os irmãos poderem entender, né, agora em qual fase, né, em qual parte que nós vamos estudar, amém? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente a tela, só para mostrar para os irmãos. Só um minutinho. Eu vou compartilhar com os irmãos. Um minutinho. Só um minutinho que estou compartilhando aqui com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui está, irmãos. Né? Foi o quadro que eu compartilhei com os irmãos, né, no vídeo passado, que eu expliquei para os irmãos, né? Eu dei uma resumida aqui, né, nos assuntos aqui, né? No vídeo passado, nós falamos a respeito aqui dos 1.290 dias, né? Que é 30 dias após o 1260. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar dessa parte aqui do 1335, que é 45 dias após o 1290. Então, nós vamos continuar falando aqui do Tribunal de Cristo, né? Do julgamento das pessoas que sobraram da guerra, do julgamento da igreja, né? E do ajuntamento das nações que vão restar. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos estar falando especificamente sobre essa parte aqui, né? Desse quadro aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vou voltar aqui para a tela normal, só um minutinho. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu vou voltar a ler o Daniel 12, capítulo 12, aliás, capítulo 12, versículo 12, para os irmãos poderem entender o contexto, né? Lá em Daniel 12, 12, diz assim: Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, as pessoas que chegam até 1335 dias são as que vão estar vestidas de branco. E também são as nações que chegarão até aqui, né? Bem como a igreja, ou seja, chegarão até 1335 dias. Nações, chegará também a igreja. Então, essas duas pessoas então vão chegar durante até 1335. Então, nós sabemos que de 1290 até 1335 vai haver o quê? O julgamento das pessoas que sobraram da guerra. Mas nesse período também, né, Cristo ele vai julgar a igreja. Então, nesse período aqui do 1335, né, Cristo vai haver o julgamento da igreja, né, mas também vai haver o julgamento das pessoas que sobraram da guerra. Né? Nesse período, Cristo vai julgar a igreja, né? E a igreja ela será o quê? Galardoada e receberá o quê? Galardão para poder o quê? Participar das bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse 7, do 9 ao 17, mostra, né, quando os santos eles vão receber a herança. Nós já estudamos. Então, irmãos, depois que a igreja for arrebatada no final do 1260, o restante das nações ainda vão estar no deserto. Né? Eles vão ter que esperar 75 dias para que a igreja encontre eles e dê as devidas instruções para eles. Né? Então, a igreja vai chegar até cada um deles e vai dizer: olha, nós fomos arrebatados, mas vocês não. Né? Então, aguarde aqui um pouquinho, vocês vão receber as instruções de como vocês devem se comportar. Né? Porque somente o restante das nações que não receberam a marca da besta, né, é que vão estar presentes nesse momento. Né? A gente sabe que o restante, né, ou foi jogado no lago de fogo e enxofre, ou então morreram, né, morreram no Armagedão. Então, irmãos, essas nações, então, que não colocaram a marca da besta, elas terão que ir para Jerusalém para serem julgadas. Né? Então, a igreja ela vai estar conduzindo essas pessoas até Jerusalém para serem julgadas. Né? Então, vamos explicar para os irmãos agora essa questão dos 75 dias. Né?
Então, tem lá os 30 dias após o 1290, mais os 45 dias, né? Aliás, 30 dias após o 1260, que dá 1290, mais 45 dias após o 1290, que dá 1335, ou seja, 75 dias. Então, eu vou explicar para os irmãos, né, o porquê desses 75 dias. E a explicação é simples, irmãos. A explicação ela está lá nas festas de Deus, né? Então, quando a gente vai lá para as festas de Deus, nós sabemos o quê? Que a Páscoa, ela começa no dia 14, né, do mês 1, né, do mês de Abib, no dia 14 do mês 1. Então, a festa começa no dia 14, no dia seguinte vem os pães asmos, né, que começa no dia 15, e vai até o dia 21, né? Ou seja, é um período aqui de 7 dias, né? Então, dos pães asmos, né, até o final, são 7 dias, mais um dia da Páscoa daria 8 dias. Né? Então, no dia 14 do mês 1 começa a Páscoa, no dia seguinte começa a festa dos pães asmos, que é do dia 15, aí conta-se 7 dias, né, porque era uma festa de 7 dias. Então, ou seja, 7 dias com mais um, 8. Né? Depois a festa das primícias, até o Pentecoste, eles tinham que contar 50 dias, né? Então vai somando aí, 8 mais 50. Depois a gente sabe que tem um espaço de tempo, né? Aí começa a festa das trombetas, que é no dia 1 do mês 7, que vai até a expiação, que é no dia 10 do mês 7, ou seja, um total de 10 dias. E depois, e por último, né, tem a festa dos tabernáculos, que começa no dia 15 do mês 7 até o dia 21 do mês 7, ou seja, 7 dias. Aí se a gente somar 8 mais 50, mais 10, mais 7, vai dar 75 dias, né? Que aponta o quê? Para os moedos, para os tempos determinados. Né? Por isso que a palavra diz que bem-aventurado aqueles que esperam, né? E chegam até 1335 dias, né? Bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado todos aqueles que passam por todos esses tempos determinados, né? E aí nós sabemos que depois de 75 dias é que é o início das bodas do Cordeiro. Então, entre a ressurreição, entre o arrebatamento e a entrada do povo no reino milenar, nós temos aqui um período de 75 dias. Então, continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre as nações que restam, né? Que nações são essas que restam, né? Vamos lá para Isaías, capítulo 66, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: Isaías 66, versículo 18. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarse, Tu e Lute, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Então nós estamos vendo aqui o cenário aqui do restante das nações, né, que estão no deserto, indo para Jerusalém, né? Porque os irmãos sabem que quando na metade, né, na segunda metade da grande tribulação, parte da igreja vai para o deserto, mas algumas nações irão também acompanhar a igreja. Então estou falando dessas nações, né, que não colocaram a marca da besta e que acompanharam a igreja, né, que é o restante das nações. Então, irmãos, essas nações, então, elas não foram julgadas nem mortas, né, na vinda do Senhor. E serão enviadas o quê? Pessoas para congregar essas nações, para poder juntar essas nações, né? Todas as nações que restam nos confins da terra, né? Porque vai ter pessoas em todos os confins da terra. Então essas pessoas elas terão que ser congregadas para serem quê? Encaminhadas para o tribunal de Cristo, né? Por isso que Daniel, lá em Daniel diz, ó,
Por isso é dito, bem-aventurado o que espera e chega, né, a 1335 dias. Aí continuando, versículo 21. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então aqui está falando que tomarei alguns deles para sacerdotes e levitas. Ou seja, aqui está falando dos judeus, né? Está falando dos judeus que vão entrar no reino milenar, né? Judeus desses que não colocaram a marca da besta, né? Porque os judeus, segundo o Espírito, já estão com Cristo, né? Então essas pessoas aqui, esses judeus, então, entrarão, né, com vida para o milênio. Versículo 23. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Então, nós sabemos que no reino milenar, todas as nações elas terão que subir para Jerusalém para poder adorar Jerusalém. Então, o restante das nações, eles verão aquelas pessoas que foram julgadas, condenadas, né? Aquelas pessoas lá do reino da besta que foram julgadas e condenadas, que estão lá no lago de fogo e enxofre. Então, quando essas pessoas, essas nações estiverem seguindo em direção a Jerusalém, elas vão poder contemplar essas pessoas, né, que foram jogadas e condenadas lá no lago de fogo e enxofre. Continuando, né, falando sobre as nações que restam, agora vamos para Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 8, que diz assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Então está falando aqui dos mesmos tronos, né, lá do Apocalipse 20, né, que nós vamos estar estudando posteriormente, né? Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então, milhares e milhares o serviam, né? Está falando aqui de anjos, né? E miríades, né, de miríades estavam diante dele, né? Ou seja, está falando aqui dessas pessoas que serão julgadas, né? Ou seja, miríades e miríades, aproximadamente 100 milhões, né? Porque uma miríade de anjos tem 10 mil, né? Miríades de miríades são 100 milhões, né? E aqui fala o quê? Que Cristo se assentou no tribunal, né? E os livros foram abertos, né? Ou seja, está a preparação aqui para o julgamento, né? Versículo 11 diz: Então estive olhando por causa da voz dos insolentes, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então nós já sabemos, né, o que vai acontecer com a besta. A besta ela vai ser lançada no lago de fogo, né? Por quê? Porque assim como Cristo tem um corpo, a besta também tem, né? A besta ela tem um corpo que fala que de povos, línguas e nações. Quando fala que a besta foi lançada, não está falando só de um homem, mas fala de um corpo de pessoas. Tudo que se une à besta, né, torna-se um corpo com ela, né? Assim como todos que se unem a Cristo se tornam um só corpo com Cristo. Então, quando falou aqui que o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado, está, né, contando aqui para a besta, né? Nós sabemos que a besta que foi lançada no lago de fogo e enxofre. E essa besta são o quê? Povos, línguas e nações. Aí, versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e tempo. Então, irmãos, o quarto animal ele vai ser lançado no fogo, né?
Mas os outros 3 animais vai ser dado prolongamento de tempo, prolongamento de vida. Após, né? Isso aponta o quê? Aponta para o reino milenar, né? Porque nós sabemos que quando Daniel está falando de animais, né? Na realidade ele está se referindo a povos, né? Não são animais literais, né? Mas ele está se referindo a povos. Então, ou seja, quanto aos outros animais, né? Foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhe dada prolongação de vida. Ou seja, eles são essas pessoas que vão, né, estar, né, que vão estar lá no reino milenar. Né? Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, nós vemos aqui que nos versículos então, 13 e 14, né, nós estamos vendo que existem povos que vão entrar com vida, né, no reino milenar. Ou seja, são o quê? Nações que restam. Bom, então, falando um pouquinho agora sobre o tribunal de Cristo. Então, irmãos, uma coisa que nós temos que entender, né, é que o tribunal de Cristo ele serve tanto para galardoar quanto para condenar. Porque existe uma ideia, né, no meio do povo evangélico, de uma forma geral, de que o tribunal de Cristo só serve para galardoar. Mas o tribunal de Cristo ele serve tanto para galardoar quanto para condenar. Né? Vamos ver lá em 2 aos Coríntios 5, versículo 10, que diz assim: porque é necessário que todos nós, igreja, né, sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Romanos 14, a partir do versículo 10, diz assim: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Aqui Romanos fala de tribunal de Deus, que é a mesma coisa, né, do tribunal de Cristo. Versículo 11 diz: como está escrito, por minha voz, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, irmão, nós vimos que lá em Gênesis, né, a serpente ela induziu Eva, né, e Eva fez com que Adão pecasse. Quando Deus chegou naquele momento, né, Adão disse que o Adão falou? Adão disse que a culpa foi de Eva e Eva disse que a culpa foi da serpente. Mas só que naquele momento o que aconteceu? Deus não inocentou nenhum deles, né? Por que Deus não inocentou nenhum deles, né? Porque, segundo a palavra, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, Deus não inocentou cada um deles por causa das argumentações deles. Porque a palavra de Deus diz que todos nós devemos comparecer no tribunal de Cristo. Então, diante do tribunal de Cristo, é que nós vamos dar conta, prestar contas a Deus. Né? 2 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, quando fala aqui pela sua manifestação, está falando da vinda dele, antes do milênio, né? Vivos, né? Está falando aqui do julgamento antes do milênio, né? Quando fala pelo seu reino, está falando depois do milênio, ou seja, está falando dos mortos. Então, o tribunal de Cristo, ele julga pessoas vivas, né? Mas lá no trono branco, né? Depois do milênio, né? Serão julgados pelos mortos. 2 Timóteo 4:8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então aqui está falando de uma coroa, né, que é o galardão, né, que será dado naquele dia, né, para os vencedores. Né? Vamos agora, irmãos, estudar Mateus capítulo 25, né, a partir do versículo 31.
é uma passagem que muitas pessoas fazem confusão, né? Mas nós vamos estar dando uma estudada, né? Dando uma meditada nessa passagem, né? Mateus 25, a partir do versículo 31, que diz o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então a passagem aqui está informando, né, que na vinda de Cristo haverá um trono de glória. Né? Isso que a passagem está querendo dizer para a gente. Está mostrando Cristo se assentando no trono, né, e todos os santos anjos com ele. Ou seja, está se referindo à sua vinda. Né? Está se referindo que a um julgamento. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, o que são aqui nações, irmão? São os que estão vivos, né, na sua vida. São aquelas pessoas que sobreviveram até 1335. São aquelas pessoas que não vão morrer diante dos flagelos, ou seja, essas pessoas aqui, elas não morreram, elas sobreviveram às trombetas, sobreviveram às taças, sobreviveram ao Armagedão, né? E agora estão aqui, né? Para o tribunal de Cristo. O versículo 33 diz: E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então os benditos aqui, irmão, são aqueles que vão entrar na posse do reino. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles terão terras, né? Porque aqui nós estamos falando de nações, né? Nações que restam. Então eles terão terras no reino milenar. Então quem vai tomar posse do reino aqui são pessoas de carne e sangue, né? São nações que não foram arrebatadas, né? São pessoas que ficaram, né? Não foram arrebatadas, né? Então nós vemos aqui que tem pessoas que recebendo herança. Então lá no tribunal de Cristo, irmão, vai ser aberto o livro das obras, né? E aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, né, ele será julgado aqui pelo livro das obras. Ou seja, será julgado por todos os atos das pessoas. Né? E essas obras nós vamos ver lá nos versículos 35 e 36. Lá fala das obras, né, que serão julgadas. Então, ovelhas, irmão, o que são ovelhas, então? São pessoas vivas que não foram arrebatadas, que não colocaram a marca da besta, né? São pessoas sujeitas à morte, elas ouviram o toque das trombetas e se arrependeram dos seus pecados, né? Mas elas não foram arrebatadas, né? O que que elas vão fazer lá no tribunal de Cristo? Elas serão julgadas e em seguida irão fazer parte do reino milenar, né? Aí a pergunta que alguns pode estar se perguntando é o seguinte: pode acontecer que alguém, tendo sido eleito, seja rebaixado para nações? Ou seja, a pessoa foi eleita, né? Mas quando houve o arrebatamento, essa pessoa não subiu, ela ficou. Essa pessoa ela pode ser rebaixada para nações, sim. A pessoa ela pode ser rebaixada para nações, né? Então, quando Jesus, irmão, vier arrebatar as virgens, né, as virgens preparadas, né, as não preparadas, elas vão continuar vivas, né? E só que elas não vão o quê? Elas não vão entrar, elas não vão subir, né? Elas vão estar o quê? Juntas, né? Todas elas lá, juntas no tribunal de Cristo. Nós sabemos que todas as 10 virgens, elas eram redimidas. Só que 10 estavam, 5, né, estavam preparadas e 5 não. As não preparadas, elas vão continuar vivas, só que elas vão comparecer lá diante do tribunal de Cristo. Continuando, né, versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, né? Então essas são as obras, né? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então, irmãos, essas pessoas, então, essas nações, elas estão ajudando os filhos de Deus, né? Mas elas não sabem o que está acontecendo. Mas elas estão ajudando os filhos de Deus. Por quê, irmãos? Porque durante a grande tribulação aqui, né, a igreja, né, ela vai estar passando fome, ela vai estar passando sede, né, ela vai estar
precisando de vestimentas, né? Muitos vão adoecer, né? Muitos vão estar na prisão. E essas nações, então, né? Essas pessoas, então, estarão ajudando, né? A igreja nesse momento da grande tribulação. Então, são as obras que elas vão estar praticando durante esse período da grande tribulação, ou seja, né? Na segunda metade da grande tribulação. Aí, continuando, o versículo 37 diz: Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quem são esses pequeninos? Não? São os irmãos, né? Então, as ovelhas, elas ajudarão a igreja durante a grande tribulação. Ou seja, elas ajudarão os pequeninos irmãos, que é a igreja. Aí o versículo 41 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, aqui está falando agora dos condenados, dos malditos, né, que vão ser jogados no fogo eterno. Quem que são essas pessoas, irmão? São o restante das nações. Elas não morreram, né, mas elas colocaram a marca da besta. Elas não morreram na batalha, mas elas colocaram a marca da besta. Né? Aqui pode ter crente aqui no meio? Pode. Pode ter crente também que colocou a marca da besta, por quê? Por causa da apostasia, né? Nós sabemos que a apostasia, né, está aumentando a cada dia, né? Então, muitos crentes se apostatarão e colocarão a marca da besta, né? Então, aqui também tem crentes que não foram perseguidos, né, mas também não foram mortos, né? Mas também não foram arrebatados. E nós sabemos que 5 virgens, elas não participarão das bodas. E quando as virgens acordarem, né, algumas vão comprar azeite, né? É isso que a palavra diz. Mas o que acontece? Para poder comprar, tem que colocar o quê? A marca da besta. E no momento que elas comprarem e colocarem a marca da besta, elas vão poder o quê? Né? Não vão poder estar com Cristo. Né? Não vão participar das bodas. Então, quem são os bodes? Né? São pessoas vivas, crentes ou não crentes, né? Passaram por toda a tribulação, colocaram a marca, né? Agora estão comparecendo diante de Cristo para poder receber a sentença. Né? Lá, então, nessa ocasião, será lido o livro das obras, né? E quando o Cristo estiver lendo o livro das obras, o nome delas não estarão inscritos no livro da vida. Né? Por quê? Porque o nome delas foram riscados do livro da vida. Então, são pessoas vivas, né, que não foram arrebatadas e que serão que lançadas no lago de fogo. Amém, irmãos? Aí, continuando a leitura aqui, né? Porque tive fome, versículo 42. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, nós vamos ver agora essa questão do julgamento dos bodes e das ovelhas lá no Antigo Testamento. Vamos agora para o livro de Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 11, que diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra.
Apacentá-las-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons no monte de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-eis com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que escravizavam. Então, a gente percebe aqui Deus chamando então as nações, né, as nações de ovelhas. Né? Então agora, irmãos, vamos ver outra questão agora. A questão do galardão para quem edificar a casa de Deus. Então nós vamos ler agora lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6, que é outra passagem também que algumas pessoas fazem confusão. Né? Vamos dar uma lida então aqui. 1 Coríntios 3, versículo 6. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Então, irmãos, esse texto aqui, ele fala de galardão sobre o que uma pessoa edificou sobre o fundamento que é Cristo. Então, o fundamento é Cristo. Então, se a pessoa edificou e se o fundamento ele permanecer, né, essa pessoa será salva. Ou seja, se a obra da pessoa permanecer, né, ela vai receber galardão. Porém, se a obra não permanecer, a pessoa perde o galardão, né, mas a pessoa será salva. Então, irmãos, lá no céu haverá diferenças, né? Alguns receberão menos galardão, outros receberão mais galardão, né? Outros não receberão nenhum galardão. Então, lá no céu haverá diferença, né, de recebimento de galardão. Então essa passagem está querendo dizer o seguinte, que Paulo, Cefas e Apolo, eles são o quê? Cooperadores de Deus. E nós somos edifícios e lavoura de Deus. Então, se a pessoa está edificando a igreja como um ministro de Deus, como um ministério, né? Ela está fazendo isso o quê? Para a igreja. Né? Ela está fazendo essa obra para a igreja. Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte: aquela pessoa que está sendo edificada, né? Aquela pessoa que está edificando, né, sobre a nossa vida, ela está edificando com prudência
Ou está fazendo aquela aula de qualquer maneira? Então, essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Então, aquela pessoa, aquele ministro de Deus, aquela pessoa que tem a responsabilidade de um ministério, né? Porque aqui nós estamos falando de cooperadores de Deus, né? Pessoa que edifica sobre o fundamento. Ela está fazendo algo que está edificando, né? Algo com prudência, ou está fazendo de qualquer maneira? Então, essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque, irmãos, essa obra é sobre o fundamento que é Cristo, né? Então, é sobre o fundamento que a pessoa ela vai edificar as doutrinas, né? Ela tem que fazer isso sobre o fundamento que é Cristo. Então, nós não podemos colocar outro fundamento, né? Então, umas pessoas elas vão edificar sobre o fundamento, né? Elas vão edificar ouro, prata e pedras preciosas. Agora, outras pessoas vão edificar sobre esse mesmo fundamento, madeira, feno ou palha. Então, a obra, irmão, da pessoa, que a pessoa faz em si mesma, ela pode até não ter muito valor, né? Mas o fundamento que é Cristo, ele tem que permanecer. O importante é que permaneça o fundamento. Toda doutrina que a pessoa ensina, que a pessoa ministra, que tira o fundamento que é Cristo, o que acontece? A casa cai, né? E a palavra de Deus diz que aquele que destrói o santuário de Deus, ele será destruído. Então, para aquelas pessoas que estavam perto dos apóstolos, né, naquela época, elas podiam ver com mais facilidade o efeito das doutrinas, né? Mas para nós hoje que estamos longe dos apóstolos, né, nós temos que buscar mais de Deus para poder entender o que os apóstolos disseram, né, para nós podermos ministrar. Então, nós temos que estar atentos sobre o que está sendo edificado sobre o fundamento, né? Senão o quê? Senão esse edifício ele pode ficar prejudicado, né? Então, tem pessoas que falam coisas que não estão de acordo com o fundamento. E isso aí pode o quê? Pode danificar o prédio como um todo. Então, às vezes, as pessoas estão colocando sobre o fundamento o quê? Palha, feno e madeira. Só que a pessoa ela está fazendo isso com amor, né? Ela está fazendo isso com sinceridade. Ela não está fazendo isso de maldade, ela está fazendo isso com amor, com sinceridade. Só que o que acontece a longo prazo, né? Esses materiais eles vão se queimar, né? E nessas obras queimadas, né, tem pessoas envolvidas. Então, aqui no capítulo 3, 12, diz assim: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, né? Então, nós sabemos que o fundamento é Cristo, e essa pessoa que edifica sobre o fundamento é quem? É o cooperador, né? O ministro. Então, se esse cooperador ele edificar madeira, feno e palha, ele vai ser salvo. Contudo, esse cooperador ele vai sofrer um dano, como que através do fogo. Né? Então, isso que a palavra está querendo dizer. Se o cooperador que está edificando a obra de Deus, ele está edificando com ouro, prata e pedras preciosas, então esse cooperador ele vai receber galardão. Se esse cooperador está edificando com palha, madeira e feno, né, a obra dele vai ser queimada. Ele vai ser salvo, por quê? Porque ele fez com sinceridade, né? Ele fez errado, mas fez com sinceridade. Mas ele não tirou o fundamento que é Cristo. Então, por isso que ele... Mas porque a obra dele era madeira, feno e palha, ele não recebe galardão, mas ele vai ser salvo. Então, quando a pessoa ela edifica madeira, feno e palha, né, a pessoa pode causar dano no edifício, ou seja, pessoas podem ser enganadas, né? Então, esse é o problema. Então, por isso que é esse tipo de esse tipo de cooperador, né, ele não recebe galardão. Então, irmãos, existem doutrinas, né, que mesmo que estejam erradas, né, elas não são de perdição. Ou seja, a pessoa que está edificando, ela não vai se perder, né? É uma doutrina errada, mas não é uma doutrina de perdição, né? Elas estão estabelecendo coisas sobre o fundamento, né, mas que vai ser considerado mais tarde como o quê? Como madeira, feno e palha. Estas coisas, então, elas são queimadas pelo fogo, né? Só que tem a sua proporção. Por exemplo, a palha e o feno, eles queimam totalmente, né? Mas a madeira, quando ela queima, ainda fica alguma coisa.
Ou seja, por quê? Porque tem um nível de doutrina, né? Tem um nível de doutrina melhor e tem um nível de doutrina um pouco pior, vamos dizer assim, né? Tem níveis de doutrina diferentes. Então, a madeira, a gente pode dizer que é um nível de doutrina melhor, né? E a palha e o feno é um nível de doutrina um pouquinho pior. Por quê? Porque ouro, prata e pedras preciosas não desfazem pelo fogo, né? Elas são purificadas. Então, nós vamos ver aqui exemplos de madeira, feno e palha, né? Vamos lá para o livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade forem em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, o que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então a passagem está dizendo aqui, né? Quem fascinou vocês, né? Ou seja, quem enfeitiçou vocês, né? Ou seja, vocês estão voltando para as obras da lei, né? O que é as obras da lei, irmão? É circuncisão, sacrifício de animais, né? Então isso aqui, as pessoas que estão ensinando isso aqui, né? Isso aqui é madeira, feno e palha. Ensinar as pessoas a praticar as obras da lei, né? A prática da circuncisão, a prática do sacrifício de animais, é que é madeira, feno e palha. E nós sabemos, né, que mesmo hoje, né, tem pessoas, né, tem igrejas aí fascinadas, né, por Jerusalém terrestre, fascinadas pelo judaísmo, fascinadas pelos símbolos do judaísmo, né, pela questão da Arca da Aliança, a menorá, né, tem igrejas que colocam ali, né, a Arca da Aliança, a menorá, né, esses símbolos da Jerusalém terrestre. Só que esses símbolos já passaram, né? Agora nós estamos numa outra dispensação, né? Esses símbolos já passaram. Esses símbolos, eles fazem parte das obras da lei, né? Mas tem igrejas hoje fascinadas, né, por esses símbolos, né? Isso é o quê? Madeira, feno e palha, né? Então, irmãos, colocar as coisas da primeira aliança na igreja, né? Isso aí é maldição que Cristo já levou na cruz do Calvário, né? Ou seja, a pessoa está tirando o fundamento, né? Quando a pessoa faz uma coisa dessa, né? Outra coisa, a promoção da riqueza, a promoção do materialismo, isso também enfraquece a igreja, né? Porque a promoção da riqueza e a promoção do materialismo faz com que a igreja ela passe a servir a dois senhores, né? Ela passa a servir a Deus e a riqueza, né? A Cristo e a Mamon, né? Então, irmãos, podem ser que nesse meio pode ser que tenha líderes sinceros, né? Eu acredito que tenha, né? Mas quando chegar o tempo da perseguição, quando chegar o tempo da grande tribulação, provavelmente, quando não vai poder comprar e nem vender, a não ser que tenha a marca da besta, né? Essa pessoa não vai conseguir resistir esse tempo, né? Por quê? Porque ela já está acostumada a servir a dois senhores, né? Então, provavelmente vai ser muito difícil a pessoa que se envereda por essa doutrina, né, da promoção da riqueza, do materialismo, né? Eles resistem a essa questão da marca da besta, né? Do comprar e do vender, né? Então nós temos que, então esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Como que a gente edifica sobre o fundamento? Lá em 1 Coríntios, irmãos, 1 Coríntios 9, versículo 27, diz assim, aqui que Paulo fala: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, esse desqualificado aqui, irmão, não é perder a salvação. O Paulo ele tinha receio de ter a sua obra declarada inútil. Isso que é do receio de Paulo, né? Não é questão de perder a salvação. Então, ele tinha um receio de ter a sua obra declarada inútil. Então, nós temos que ter esse cuidado. E a palavra de Deus, ela cita, né, algumas coroas, né, que os vencedores terão, né, quando estiverem lá diante do tribunal de Cristo. Então, tem a coroa incorruptível,
que está lá em 1 Coríntios 9, 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, essas pessoas que vão receber essa coroa incorruptível são pessoas que tiveram vitória sobre o velho homem. Né? Uma outra coroa, coroa de alegria, né? São para os ganhadores de alma. 1 Tessalonicenses 2,19 diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Né? Uma terceira, coroa da vida. São para aquelas pessoas que suportaram a provação. Tiago 1, versículo 12. Diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E a quarta coroa de justiça, né, para os que amam a sua vinda, segundo a Timóteo 4:8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Né? E por último, a coroa de glória. São para aquelas pessoas que se dispuseram a apacentar o rebanho de Deus. Está lá em 1 Pedro 5, versículo 4. Diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, né, ou incorruptível, né, coroa da glória. Falando aqui da coroa da glória. Bem, irmãos? Bom, passando agora para um outro assunto, né? Nós vamos falar agora da parábola do trigo e do joio. Então, vamos ler lá em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita, e no tempo da colheita darei aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, mas como é que era feito antigamente essa questão da separação do trigo e do joio? Como é que eles faziam antigamente? Eles colocavam o trigo no chão, né? Colocavam o trigo no chão, eles batiam no trigo, né? Por que eles batiam? Para que a espiga do trigo ele largasse a sua semente. Né? Porque o trigo ele dá semente, mas o joio ele não dá semente. O joio ele é só palha. Então, para poder fazer a separação entre a semente e o restante da palha, né, eles jogavam para cima, né, e aí o vento fazia a separação. Então, a semente ela ficava, né, e o vento levava a palha. Essa palha depois ela era juntada, né, e depois colocada no fogo. Isso aqui, irmãos, é o que vai acontecer na vinda de Cristo. Vai acontecer exatamente isso, né? Porque o trigo é algo maleável, né? Ele se curva com facilidade. Mas o joio ele é mais rígido. Ele não se curva com muita facilidade, não se curva, né? E o trigo, quanto mais maduro, né, mais fácil de colher. O joio ele fica enraizado, né? Ele é mais difícil de ser colhido. O joio ele é uma planta que pode prejudicar o cultivo do trigo. Por quê? Porque ele compete pelos mesmos nutrientes, né, do solo. Então, o joio e o trigo, mano, são bastante semelhantes, né? Eles apresentam diferenças somente na fase adulta, mas durante o crescimento eles são bastante semelhantes, né? Então, no arrebatamento, o que vai acontecer? No arrebatamento, será o momento em que Jesus vai separar o joio do trigo. No arrebatamento, ele colhe o trigo e deixa o joio.
Esse joio ele vai ser queimado no momento em que Cristo se assentar para julgar, né? Então o joio ele foi deixado junto com o trigo para ver se o joio se arrependia, né? Então nós sabemos aqui que o joio e o trigo eles serão batidos, né? Ou seja, aqui está falando do momento da grande tribulação, né? Ambos, né, passarão por um sofrimento, né? Mas o único que vai soltar a semente é o trigo. Agora o joio ele vai receber a mesma tribulação, só que ele não vai soltar a semente. O que vai acontecer com o joio está lá em Apocalipse 14, versículo 15, que diz assim, ó: Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, isso aqui é o que vai acontecer com o joio. Então, irmãos, o tribunal de Cristo, então, ele é também chamado do tribunal dos 12 tronos. Está lá em Mateus 19, 28, que diz assim: Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, né, está falando aqui do tempo futuro, né, do tempo da restauração de todas as coisas, né, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, eles queimam, eles, os 12 apóstolos, né? Eles vão determinar quem vai reinar sobre quem, né? Porque todos nós iremos comparecer diante dos 12 tronos, né? Agora, essas 12 tribos está se referindo quem? Aos judeus, né? E aqui nas 12 tribos vai ser determinado, aqui no tribunal vai ser determinado quem vai herdar, né, as porções da terra, né? E nós sabemos que os judeus eles vão herdar porções de terra lá no reino milenar. Isso nós vamos ver lá em Ezequiel 45, né? Mais para frente nós vamos estar estudando isso. Então, o tribunal de Cristo também é chamado aqui, o tribunal dos 12 tronos. Né? E qual local, irmãos, qual local onde ficará o tribunal de Cristo? Né? Então, nós ficamos sabendo disso lá em Joel 3, versículo 12, que diz: Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Né? Então, aqui nesse momento aqui, irmão, do julgamento, né, aqui o reino ele ainda não está estabelecido, né? Ele ainda não está estabelecido, né? O templo de Ezequiel ele não estará construído, né? Porque ele vai ser o templo de Ezequiel vai ser construído no reino milenar. São assuntos que a gente vai falar mais para frente. Então, aqui já ocorreu a batalha de Armagedon, né? E lá mesmo, né, lá nesse local mesmo, Cristo ele vai reunir as nações, né? Vai batalhar contra elas, né? E nesse mesmo local da batalha, Cristo vai se assentar no trono e julgar as nações em redor. Então vai ser no mesmo lugar da batalha. Vamos agora para a parábola da rede, né, que está lá em Mateus 13, a partir do 47, que diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Então, a escolha aqui, irmãos, está falando que de julgamento, né? Está separando entre espécies boas e espécies más. Né? Versículo 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, na consumação do século, está falando do quê? Está falando da vinda de Cristo. Né? Versículo 50. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui no versículo 47, irmão, está falando de peixes. Né? Ó, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda a espécie. Só que no original, irmão, no original, não tem a palavra peixes, sim raças, nações. Ou seja, recolhe então todas as nações.
E aqui, essa passagem aqui, irmã, ela está fazendo o quê? Alusão aos animais puros e impuros, né? Por quê? Porque está separando as espécies, né? Quando a rede ela era lançada, né, no mar, os animais puros eles ficavam dentro da rede. Agora, os animais impuros eles eram lançados de volta. Né? O que eram os animais impuros para eles? Né? Por exemplo, tubarão, caranguejo, lagosta, camarão, todos esses eram considerados animais impuros. Esses animais eles eram lançados de volta. Né? Somente os peixes que têm escamas que eles poderiam comer. Né? E nós sabemos que, na verdade, os peixes com escama, né, são os melhores para a saúde, como o salmão, o atum, por exemplo. Né? Então, eram considerados que animais imundos, né? Esses daqui, né? Por exemplo, tubarão, caranguejo, lagosta, né? Os frutos do mar também não eram permitidos, né? Somente os peixes que têm escamas que eles podiam comer. Outra passagem aqui, Mateus 7, 22 a 23, né? Essa passagem é interessante, né? Que diz aqui que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Versículo 22 diz, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Então, está falando, Senhor, em teu nome não profetizamos? Né? Então, a gente percebe aqui, irmãos, que vai ter uma conversa no julgamento. Né? Porque ele questiona, né? Senhor, em teu nome não profetizamos? Né? Então, a gente percebe aqui que no julgamento, lá no tribunal de Cristo, vai ter um diálogo, né? Vai haver uma conversa. Né? E Cristo vai dizer, ó, não vos conheço. A resposta dele vai ser essa, não vos conheço. Então, irmãos, nações, quais são as nações que vão entrar com vida, né, para o milênio? São os crentes, né, crentes que não colocaram a marca, né, crentes que não foram dignos de serem reis sacerdotes, né, eles foram absolvidos no tribunal de Cristo, então eles passarão para o reino milenar. Só que eles serão o quê? Não glorificados. Eles vão passar pelo crivo do rei, vão passar pelo tribunal de Cristo, né, mas eles serão o quê? Absolvidos. Né? Mas essas pessoas elas serão regidas, né? Elas não vão reger, elas serão regidas, né? Mas elas não serão glorificadas. E as nações da terra, que são os não crentes, são pessoas que não participaram do Armagedon, elas não receberam a marca, né? E elas vão entrar no reino milenar, né? Vão também passar pelo crivo do rei, pelo tribunal de Cristo, né? E nações, né, serão dadas a essas pessoas como herança. Né? Terras, né, serão dadas a essas pessoas, aliás, terras, né, serão dadas a essas pessoas como herança. E essas nações, né, que vão receber terras serão dadas como herança aos santos. Né? E os crentes mortos? E os crentes mortos que não ressuscitaram? Né? Porque nem todos vão ressuscitar na volta de Cristo. Né? Então, os crentes mortos que não ressuscitaram serão que, julgados lá no trono branco. Né? Assunto esse que a gente vai estudar lá para frente, né? Lá no capítulo 20. Vamos estudar agora, irmãos, a parábola das minas, né? Que está lá em Lucas, capítulo 19, a partir do 12, que diz assim: Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então ele toma posse do reino e depois volta, né? Então, e depois de voltar, ele manda chamar os seus servos, né, a quem lhe dera dinheiro. Então a gente percebe que esse dinheiro aqui é semelhante a talentos. A gente vai ver daqui a pouco a parábola dos talentos também. Então uma mina aqui, irmãos, uma mina é igual corresponde a 100 dracmas.
que corresponde a aproximadamente 90 dias de trabalho. Continuando, versículo 16. Compadeceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes, e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe: Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberei com juros. E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, irmãos, aqui a palavra então está falando de 10 servos. Né? A gente percebe que todos recebem uma mina, ou seja, todos esses servos estão sendo tratados no mesmo nível, né? Todos eles recebem uma mina, né? Mas a parábola ela só mostra o resultado de 3, né? E cada um receberá conforme o seu trabalho. E aqui na parábola nós temos 3 níveis de pessoas. Nós temos aquelas pessoas que cooperam muito, temos aquelas pessoas que cooperam razoavelmente, e tem aquelas pessoas que não cooperam, né? Seja lá qualquer motivo, né? Preguiça, ignorância, né? Então, o primeiro grupo são os que não quiseram que Cristo reinasse sobre eles, né? E a passagem diz que esses serão executados, né? Está lá no versículo 14. Quem são essas pessoas? Não? São pessoas marcadas, né? Marcadas pela besta, que serão capturadas, né? Para serem levadas à presença do rei, para serem mortas, né? Então, esse primeiro grupo está falando dessas pessoas, né? Então, são pessoas marcadas, né? Lá em Joel 2, versículo 9, ela diz assim: Irão pela cidade, correm pelos muros, sobem às casas pelas janelas, entram como ladrão. Então a igreja, irmãos, ela vai estar capturando essas pessoas, né, que foram marcadas, né? Só que elas não foram para Armagedon, elas ficaram vivas, elas receberam a marca da besta, mas elas não foram para Armagedon. Então elas serão capturadas para serem levadas para o tribunal de Cristo. Aí tem um segundo grupo, né, que, que diz que uma mina rendeu 10 minas, né? Esse segundo grupo, a palavra de Deus diz que ele terá autoridade sobre 10 cidades. Aqui está falando aqui de galardão, né? Então, esse grupo aqui terá autoridade sobre 10 cidades. Um outro grupo, né, onde uma mina rendeu 5, terá autoridade sobre 5 cidades, né? Também um galardão. E tem um outro grupo de uma mina, né? Só que esse grupo ele guardou, né? Essa pessoa ela guardou. E ela foi condenada pelo que ela declarou lá no versículo 22, né? Então, irmãos, essas minas aqui nós vimos que cada um recebeu o quê? Recompensa diferente, né? Mas o servo que não multiplicou, ele apenas perdeu o que tinha, né? Ele não foi jogado no lago de fogo e enxofre, né? Então esse servo que não multiplicou a mina dele, né? Ele simplesmente o que perdeu, né? Perdeu o que ele tinha, mas ele não foi levado, né? Jogado no lago de fogo e enxofre, não foi condenado por isso, né? Lá em 2 João capítulo 1, versículo 8, diz assim: Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Completo galardão, ou seja, algumas pessoas não receberão completo galardão, né? Isso que a palavra de Deus aqui não diz. Então, esse, por exemplo, que, que guardou, né? Que guardou a mina e não receberá o quê? O completo galardão, né? Mas ele não será jogado no lago de fogo e enxofre, né? Mateus 12, 36 diz assim: Digo-vos que, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo.
porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Agora vamos ver a parábola dos talentos, né? É interessante os irmãos compararem as duas parábolas, né? Mateus 25, versículo 14, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximaram-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, aqui 1 talento, né, ele vale 60 minas, né? Então já é um valor bem maior, né? O talento aqui, irmãos, diferente das minas, né? O talento aqui está querendo se referir ao desenvolvimento da salvação. Isso o que está querendo dizer aqui os talentos. E nós temos aqui 3 servos, quantidades diferentes de talentos, né? Lá nós tivemos 10 servos, 10 minas, todos foram, né, receberam a mesma quantidade de minas. Mas aqui nós temos 3 servos e quantidade diferente de talentos dados a cada um. Por quê, irmãos? Porque a minha fé, ela não é a mesma fé do outro, né? Cada um tem um nível de fé diferente, né? Por isso que o talento ele foi dado aqui de forma diferente, né? Então, ou seja, nós sabemos que a todos é dada a oportunidade de salvação. Mas a palavra de Deus diz que a fé é dom de Deus, mas a fé também é dos eleitos, né? Então, cada pessoa tem um nível de fé, né? Então, um recebeu 5 talentos, ele negociou e ganhou outros 5. Outro recebeu 2 talentos, negociou e ganhou outros 2, né? Então, os 2 primeiros receberam a mesma recompensa, né? A gente vê que lá, na parábola das minas, receberam o quê? Recompensas diferentes. Agora, aqui não, eles receberam a mesma recompensa, né? Por quê? Porque aqui está falando do desenvolvimento da salvação. Né? E o terceiro, o que aconteceu com o terceiro? Ele escondeu o talento, né? Ou seja, o que aconteceu com ele? Lá no versículo 24 diz: ó, Sabias que ceifo onde não semeei e ajunta onde não espalhei. Ou seja, ele não desenvolveu, né? Ou seja, ele escondeu numa cova, ele não desenvolveu essa salvação. Por isso, irmãos, que aqui há a condenação, né? Porque ele não desenvolveu a salvação. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi lançado nas trevas. Então é importante os irmãos, né, compararem, né, a parábola dos talentos com a parábola das minas, né? Elas têm essas diferenças, né? Vamos ver aqui, irmãos, agora no Salmo 82, versículo 1, que diz assim:
Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabeleceu o seu julgamento. Então, aqui está falando de Cristo julgando a igreja. Né? Quem é essa congregação, irmão? Dos deuses? Né? Nós vamos ver lá no versículo 6. Então, os próximos 3 versículos, né, eles deixam bem claro que a palavra deuses, ela se refere que a magistrados, a juízes, né? E outras pessoas que ocupam posições de autoridade também. Versículo 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, irmãos, o termo deuses aqui é usado no sentido de juízes. Né? Lá no Antigo Testamento, os juízes eles eram chamados de Elohim, né? Que é deuses ou juízes. Né? Só que em hebraico a palavra Elohim também, normalmente ela é plural, né? Significa deuses. Mas quando essa palavra fala de Deus, né? O Deus da Bíblia, então o Elohim ele é usado como singular, ele é usado no singular. Então, quando isso acontece, o Elohim, então, ele é usado como uma forma respeitosa de falar sobre Deus. Né? E o diminutivo de Elohim é El, né? Que também significa Deus. Continuando, o versículo 7 diz: Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Então, essa passagem está dizendo que Deus tinha escolhido homens, né, para ocupar cargos de autoridade, né, nos quais eles seriam considerados como deuses entre os povos. Né? Então, eles deveriam se lembrar que embora eles estejam representando, né, Deus neste mundo, eles são o quê? São pessoas mortais, né? E, eventualmente, eles vão ter que prestar contas a Deus, né, da maneira como eles usaram a autoridade deles. O versículo 8 diz: Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, essa aqui é a promessa que foi feita a Cristo, né? Que diz lá, pede-me, né? E eu te darei as nações como herança, né? Então, essa herança está sendo entregue a Cristo. Né? Este uso aqui da palavra deuses aqui, irmãos, para se referir a humanos, ela é muito rara, né? Mas ela é encontrada em outro lugar, lá no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus ele enviou Moisés a Faraó, ele disse o seguinte, lá em Êxodo 7, versículo 1. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, isso significa o quê? Que simplesmente que Moisés, como mensageiro de Deus, ele estava comunicando as palavras de Deus, né? Ele era, portanto, o representante de Deus para o rei. Então, Salmo 82, irmãos, é um salmo que Jesus cita, né? Lá no versículo, lá em João 10:34, ele diz assim, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Né? Então, esses deuses também, né? Então, esses deuses também, ele está se referindo a nós também. Né? Você está fazendo referência de nós também. Então, irmãos, resumindo então, né? Tudo que eu falei aqui, né? Um pequeno resumo, né? Quem passará então pelo tribunal de Cristo? Né? Então, as pessoas vivas, né? Os que restam das nações, que foram marcados, né? E não marcados pela besta, mas o falso profeta. Então, essas pessoas elas passam pelo tribunal de Cristo. Num primeiro momento, né? Passam pelo tribunal de Cristo as pessoas que foram marcadas e que participaram da batalha, né? Mais o falso profeta. Depois, os que foram marcados, mas não participaram da guerra. E depois, os que não foram marcados e não participaram da guerra. Participarão também do tribunal de Cristo. A igreja, né, que ficou viva e foi arrebatada para poder receber galardão, né, passará para o tribunal de Cristo a igreja reprovada, ou seja, a igreja que não foi arrebatada. Né. Os mortos que fizeram parte da primeira ressurreição, né, que vão ressuscitar e serão julgados. Né. Então, todas essas pessoas passarão, né, pelo tribunal de Cristo. Então, a igreja ela vai ser julgada, né, para saber
quem vai receber maior ou menor galardão, né? E uma coisa que tem que ficar bem clara aqui, né, que o tribunal de Cristo, né, ele é para galardoar e também para condenar, né? Então, é importante a gente ficar bem claro essa visão na nossa mente. Amém, irmãos? Então, aqui finaliza então o estudo, né, dessa parte do capítulo 19. Né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né, tenham compreendido aqui a mensagem, né? Espero que os irmãos tenham entendido aqui, né, a mensagem que nós passamos aqui. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, peço aí que deixem nos comentários, né? Você pode escrever aí nos comentários que a gente vai tentar esclarecer a dúvida dos irmãos, né? Se você gostou desse vídeo, irmão, deixa aí seu like, seu joinha. Também se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito no canal. E aguarde aí ó, as próximas postagens, né, a respeito do estudo do Apocalipse. Amém, irmãos? Então vamos dar ainda continuação ainda ao capítulo 19. Amém? Então obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos aí na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.